E se um ataque cardíaco revelasse as verdades que você tem ignorado sobre si mesmo? Enquanto John Matthews pairava perto da morte, ele descobriu insights transformadores que poderiam abalar sua compreensão da existência. Você está pronto para confrontar sua própria ignorância antes que seja tarde demais? Não perca isso, curta e se inscreva para embarcar em uma jornada transformadora rumo a 2025. Enquanto flutuava naquele espaço estranho e desorientador, uma sensação de leveza me envolveu. Era algo como eu nunca havia experimentado. Meu corpo parecia ausente, mas minha consciência estava agudamente alerta. Eu estava incerto da minha própria existência. Uma profunda sensação de descrença me corroía. O que estava acontecendo? Eu estava realmente morto, ou isso era apenas um truque cruel da minha mente? Então, inexplicavelmente, figuras começaram a tomar forma ao meu redor. Elas não apareciam como seres físicos, mas mais como energias que ressoavam com um calor familiar. Eu podia sentir sua presença, mas era como se comunicassem não por palavras, mas por pensamentos que surgiam diretamente em minha mente. No começo, eu não conseguia acreditar. Quem eram elas? Lutei com a ideia de que talvez estivesse perdendo o controle da realidade. Isso estava realmente acontecendo, ou eu simplesmente estava imaginando coisas enquanto flutuava em direção ao vazio? Enquanto lutava com meu ceticismo, algo mudou dentro de mim. Percebi que essas figuras não eram estranhas. Elas representavam meus próprios pensamentos e minha consciência. Eram reflexos do meu eu mais íntimo, me guiando a olhar mais fundo. Senti uma onda avassaladora de reconhecimento de que esses seres carregavam uma compreensão da minha vida que eu havia ignorado por muito tempo. Elas não eram apenas guias, eram ecos da minha própria alma, me instigando a enfrentar as verdades que eu havia escondido. Naquele momento, temas de reconciliação e perdão começaram a emergir, envolvendo-me como um abraço gentil. Fui encorajado a enfrentar as partes da minha existência que havia negligenciado na vida cotidiana. A dor que suprimira, os relacionamentos que desprezara e os sonhos que descartara. Não era uma tarefa fácil. Confrontar minhas próprias vulnerabilidades parecia assustador. No entanto, havia uma sensação subjacente de segurança nesse espaço. Uma sensação de que eu estava sendo apoiado. Ao longo de todo o processo, o que mais me impactou foi a profunda realização de que a consciência existe além de nossas formas físicas. As limitações que eu aderira na minha vida terrena se desvaneceram, dando lugar a uma compreensão expansiva. Eu não me sentia mais definido pelos meus erros passados ou pelo ego que um dia me controlou. Em vez disso, comecei a ver que minha jornada era muito mais significativa do que as lutas que enfrentei. Era um caminho contínuo de crescimento e aprendizagem. Enquanto eu estava diante desses guias espirituais, não pude deixar de me perguntar: o que acontece quando você se depara com o desconhecido? Essa pergunta ressoou profundamente dentro de mim. Percebi que, para realmente evoluir, precisava deixar de lado minhas dúvidas e abraçar as revelações à minha frente. Seria que nossas mentes podem perceber a verdade além do mundo tangível? O território inexplorado do meu eu interior agora se desdobrava diante de mim, convidando à exploração e à cura. Cada pensamento, cada insight, parecia um passo em direção à compreensão não apenas de quem eu era, mas de quem eu poderia me tornar. Enquanto me afastava do meu corpo físico, um panorama vívido se desenrolava diante de mim. Era algo diferente de qualquer experiência que já tivera. Toda a minha vida passou diante de mim em um instante. Cada momento chegava rápido. As risadas com amigos, as conquistas orgulhosas, mas também as sombras escuras das oportunidades perdidas e os cantos silenciosos da ignorância. Era esmagador. Esse espetáculo surreal que parecia tanto um presente quanto uma punição. Eu não estava apenas confrontado com memórias, mas com emoções que tinha guardado, ignorando seus chamadós persistentes. Meu coração doía ao começar a perceber quantos relacionamentos tinha negligenciado. Os rostos de entes queridos apareciam, momentos que compartilhamos e que há muito estavam enterrados sob o caos da minha vida diária. Sentia uma profunda sensação de remorso pelas vezes em que tomei essas conexões como garantidas, pelas vezes em que meu foco esteve em questões triviais, em vez de nutrir os laços que realmente importavam. Essa autoanálise emocional penetrava fundo. Nesse estado vulnerável,
Me deparei com o papel que meu ego desempenhou na formação da minha vida. Ele me cegou, envolveu-me em uma falsa sensação de importância, encorajando-me a priorizar minhas conquistas em vez do meu crescimento como pessoa. Meu ego me convenceu de que o sucesso definia meu valor, e ao fazer isso, me afastou do meu verdadeiro eu. Eu podia ver como ele sufocava minhas conexões emocionais, como sussurrava alto em meus ouvidos, abafando a voz tranquila que buscava autenticidade. À medida que continuei essa jornada introspectiva, a clareza começou a se instalar como o amanhecer de um novo dia. Cada cena se apresentava não apenas como uma memória, mas também como uma lição. A luz intensa da realização transformou as dúvidas persistentes que tinha sobre mim em uma compreensão profunda. A mudança é possível. Eu sentia isso em meu âmago, uma verdade inabalável de que cada momento, marcado por orgulho ou arrependimento, continha potencial para crescimento. Esse processo não era simplesmente uma narração de erros do passado, era um chamado à ação. O peso das minhas realizações recaía sobre mim como um manto pesado, mas sob ele sentia uma corrente de libertação. Reconhecer a extensão da minha desconexão do meu verdadeiro eu trouxe consigo uma centelha de esperança. Agora eu entendia que despertar desse sono autoinduzido estava ao meu alcance. O confronto com meu passado despertou algo profundo dentro de mim, uma chama que acendeu a vontade de curar. Eu sabia que precisava assumir a responsabilidade pelos relacionamentos que deixei esmaecer, pelas oportunidades que ignorei em favor das demandas do meu ego. Essa turbulência emocional não era caótica. Era o ponto de partida da minha jornada rumo a um profundo autoconhecimento. Estava pronto para pegar os fios da minha vida e tecê-los em uma tapeçaria de conexão e propósito. Quantos de nós vivemos nesse ciclo de distração, cegos por nossas ambições? Cada memória agia como um espelho, refletindo não apenas quem eu era, mas quem poderia me tornar se escolhesse abraçar as verdades mais profundas dentro de mim. Senti-me impelido a agir, a ultrapassar meus padrões passados e a honrar os relacionamentos que precisavam de cura. Naquele momento, à medida que a revisão da vida se dissipava, compreendi que cada insight revelado era uma pedra fundamental para a transformação. Nos momentos em que pairava entre a vida e a morte, algo profundo se encaixou. Compreendi a essência da interconexão da vida. Não se tratava apenas de mim ou do meu propósito individual. Era sobre como cada pessoa, cada experiência, estava entrelaçada. Essa realização me atingiu como uma onda enorme, desmoronando as sobras das minhas antigas crenças. Parecia quase instintivo, como se essa verdade sempre tivesse estado presente, mas oculta sob camadas de distração e autoabsorção. Passei anos buscando sucesso externo, acreditando que prêmios e conquistas preencheriam o vazio dentro de mim. Mas durante aquela experiência, uma luz acendeu, iluminando a verdade que havia estado obscurecida. Conquistas materiais haviam colocado de lado meu crescimento interior. Cada promoção, cada troféu, era apenas um momento passageiro de satisfação que criava um abismo ainda mais profundo de vazio. Fiquei surpreso ao perceber o quanto ignorei essas verdades fundamentais sobre a minha existência. Como permiti que me consumissem pelo superficial? Ao absorver esse insight, uma obrigação profunda brotou dentro de mim, exigindo ação imediata. Eu não poderia simplesmente voltar à minha vida sem mudanças, fingindo que não havia recebido essa compreensão vital. O peso dessa responsabilidade parecia pesado, quase esmagador. Eu sentia a urgência de agir, de redefinir minhas prioridades e me conectar de forma mais genuína com aqueles ao meu redor. Agora, não se tratava apenas de mim. Era sobre abraçar nossa jornada compartilhada e reconhecer que cada interação tem um efeito em cadeia. No entanto, havia um custo emocional. Uma parte de mim temia enfrentar as consequências dessas realizações. Reconhecer minhas distrações passadas e o tempo perdido pesava em meu coração. Mas em meio a esse peso, havia também uma liberdade libertadora. Aceitar minhas falhas foi como descascar uma barreira que me impediu de me conectar genuinamente comigo mesmo e com os outros. E se nossa busca pelo sucesso for, na verdade, uma distração de verdadeira realização? Essa pergunta ficou em minha mente, pairando como uma nuvem,
levando-me a reflexões mais profundas sobre tudo que nos move como seres humanos. Percebi que partir dessa interconexão poderia abrir um caminho para um verdadeiro despertar. Reconhecer nossa interconexão é vital para o despertar espiritual. Isso estabelece as bases para relacionamentos mais profundos, não apenas conosco, mas também com o mundo ao nosso redor. Eu estava em uma encruzilhada, ciente de que a jornada à frente não seria fácil, mas repleta de esperança e propósito. Havia tanto a explorar e entender sobre a vida, o amor e as conexões que frequentemente ignoramos. Sabia que priorizar o crescimento interior tinha o potencial de mudar tudo, não apenas para mim, mas para todos que eu tocasse com minha vida. O peso dessa responsabilidade parecia assustador, mas ao mesmo tempo revigorante, acendendo uma chama dentro de mim, que guiaria meus próximos passos. Nunca esperei me encontrar nesta posição, à beira de uma revelação. A revelação. Os guias, que pareciam incorporar inúmeras almas e sabedoria ancestral, mostraram-me uma visão para 2025. Uma mudança significativa na consciência global. Era algo diferente de tudo que eu já havia testemunhado. Eu podia ver ondas de luz indo e vindo pelo planeta, acendendo faíscas de consciência nas comunidades. Era bonito, mas também intimidador. Essa expansão da consciência era um chamado para a unidade, uma chance para a humanidade despertar para uma compreensão mais profunda de si mesma. Mas com essa visão incrível, vinham correntes sombrias. O aviso dos guias ecoava em minha mente. Negligenciar essa mudança levaria ao caos. Eu podia ver vislumbres de tumulto surgindo, alimentados pelo medo e pela autoignorância. Era como se eu estivesse olhando para uma bola de cristal que refletia não apenas futuros potenciais, mas possibilidades alarmantes. A urgência da mensagem pesava fortemente em meu coração. Tinha acesso a insights que poderiam ajudar a guiar a humanidade longe desse potencial desastre. Mas hesitava. A realização me atinge que transformações individuais não eram suficientes. Os guias enfatizavam a importância da mudança coletiva, ressaltando que nossa evolução como sociedade depende das conexões que criamos uns com os outros. O despertar de cada pessoa, embora vital, deve culminar em uma consciência compartilhada, uma compreensão de que todos estamos inextricavelmente ligados. Eu podia sentir a gravidade dessa verdade se instalar sobre mim como uma névoa densa. No entanto, enquanto refletia sobre essa mensagem urgente, fui consumido por um conflito interno. Como compartilhar algo tão profundo sem incitar pânico? E se as pessoas temessem o que estava por vir? Imaginei-me no lugar delas. A ideia de ouvir tal aviso fez arrepios descerem pela minha espinha. O medo do desconhecido muitas vezes paralisa até os corações mais corajosos. Enquanto andava de um lado para o outro na quietude da minha mente, senti uma necessidade avassaladora de transmitir esses insights para o bem maior. Não podia guardar esse conhecimento para mim. Parecia guardar esse conhecimento para mim. Inerentemente egoísta fazê-lo. Se eu possuía uma peça do quebra-cabeça que poderia ajudar a guiar a humanidade longe do caos, então era minha responsabilidade compartilhá-la. Mas como transformar essa energia caótica em algo construtivo? Como poderia inspirar outros enquanto acalmava seus medos? Após uma respiração profunda, deixei que a realização se estabelecesse. Compartilhar a verdade requer sensibilidade e força. Trata-se de fomentar compreensão de uma maneira que acalma a tempestade, em vez de alimentá-la. Se trabalhássemos juntos em harmonia, em vez de opor nossos medos, a mensagem poderia brilhar como um farol de esperança, um chamado à ação, em vez de um aviso sombrio. Uma revelação se aproximava no horizonte e senti a urgência de me preparar, assim como aos outros. Tornou-se claro que eu fazia parte dessa transformação, uma voz entre muitas que poderiam ajudar a guiar os outros em direção à conscientização. A consciência coletiva molda nossa realidade e, com o compromisso de evoluir juntos, poderíamos evitar uma potencial crise, direcionando-nos para um amanhã mais brilhante. Foi então que compreendi. O poder da conexão era o antídoto para a autoignorância. Era hora de unir forças e elevar uns aos outros, transformando uma tempestade iminente em um caminho para a iluminação. Ao acordar, no instante em que abri os olhos, tudo parecia profundamente diferente. Ainda podia ouvir o suave zumbido das máquinas do hospital,
mas os bips começaram a desaparecer no fundo. Eu estava deitado, sobrecarregado pelo peso de uma realização que se fixara em mim. Eu não poderia voltar aos meus velhos hábitos. A vida que levava antes parecia um filme se desenrolando na história de outra pessoa. O mundo corporativo, uma vez símbolo de sucesso, agora pairava sobre mim, como uma casca vazia do que realmente importava. Com essa urgência em mente, decidi deixar meu emprego de alta pressão. As longas horas passadas em salas de reunião estéreis pareciam sem sentido diante da iluminação que acabara de encontrar. Eu estava buscando um significado mais profundo na vida. Uma busca que se sentia tão vital quanto o ar que respirava. Isso não se tratava apenas de mudar de carreira. Era sobre redefinir quem eu era, uma jornada para explorar a essência do meu ser. Ao mergulhar na espiritualidade, senti um puxão inegável de compartilhar minhas experiências. Comecei a estudar diversos ensinamentos, me imergindo em tudo, desde filosofias antigas até práticas contemporâneas, mas a cada passo à frente surgiam seus próprios desafios. Muitas vezes me via envolto em dúvidas, questionando minhas escolhas e o valor do meu novo caminho. Estaria essa sendo a direção certa? Cada momento de incerteza parecia um puxão de volta para cadeias familiares, lembrando-me da estabilidade que minha vida anterior havia oferecido, apesar de seu vazio. Durante aqueles tempos sombrios, busquei consolo em comunidades que ressoavam com minhas novas crenças. Encontrar espaços cheios de pessoas com ideias semelhantes forneceu um conforto essencial. Compartilhar nossas experiências me elevou, permitindo que forjássemos conexões profundamente enriquecedoras. Aprendi que a jornada de cura não deve ser feita sozinho. A força muitas vezes vem dos laços que construímos com os outros. No entanto, o caminho nem sempre foi tranquilo. Houve dias em que me preocupei que minhas escolhas me levariam para caminhos errados. A perspectiva de voltar ao mundo corporativo soava como um canto de sereia. Eu já tinha visto o que havia além, mas aqui estava eu, lutando com meus demônios internos e a atração familiar do sucesso corporativo. Mesmo diante da dúvida, percebi que essas lutas faziam parte da minha transformação, um elemento necessário para fomentar a resiliência e a autenticidade. Refletindo, foram os encontros com outros que também haviam passado por mudanças profundas que fortaleceram minha determinação. Suas histórias espelhavam a minha, criando uma tapeçaria de compaixão e compreensão. Cada encontro ajudou a reforçar meu compromisso com meu caminho, lembrando-me que o que mais importava não era apenas a minha jornada, mas a experiência coletiva que todos compartilhamos. Juntos estávamos todos desvelando as camadas da auto-ignorância, cada fio uma parte vital de uma tapeçaria maior que revelava verdades mais profundas. Impulsionado pelo desejo de ajudar os outros a encontrar sua luz, comprometi-me a ensinar mindfulness. Após minha experiência quase fatal, percebi que muitos de nós percorrem a vida sem estarem cientes de nosso verdadeiro eu, presos no piloto automático da existência rotineira. Esse impulso moldou meus ensinamentos, focando na atenção plena e na autoconsciência como ferramentas essenciais para enfrentar os desafios futuros que a vida nos apresenta. A partir da minha experiência, aprendi que as práticas diárias surgiram não apenas como ações rotineiras, mas como elementos vitais que nos ancoram no momento presente. Comecei a incorporar meditação, exercícios de respiração e reflexão intencional em meu dia. Essas práticas de mindfulness não apenas nos centraram, mas também nos prepararam para desafios imprevistos. Elas nos ajudam a responder às altas e baixas da vida com clareza, em vez de reagir inconscientemente. Eu encorajo todos a reservar apenas alguns minutos a cada dia para essas práticas. Simplesmente sentar em silêncio ou focar na respiração pode ter efeitos profundos em seu estado mental e bem-estar geral. A transformação que passei tornou minha vida mais rica, cheia de conexões e de significados mais profundos. Aprendi a apreciar a beleza nos momentos simples e a me envolver mais plenamente com as pessoas ao meu redor. Antes da minha experiência, as conversas pareciam superficiais, mas agora valorizo a essência dessas trocas. Seja uma risada compartilhada ou um momento de vulnerabilidade, cada interação carrega um peso que eu havia negligenciado anteriormente. Também percebi que meus relacionamentos se aprofundaram. Estou mais presente com meus entes queridos, verdadeiramente curioso sobre seus pensamentos
e sentimentos. Enquanto reflito sobre minha jornada, sinto uma urgência em compartilhar essas revelações. O tempo está passando e acredito de todo o coração que abraçar nossa auto-ignorância não é apenas uma jornada pessoal, mas algo que podemos fazer coletivamente. Eu os encorajo a explorar isso dentro de si mesmos também. Mergulhem fundo em suas próprias mentes, examinem as crenças que os retêm e estejam dispostos a desafiá-las. Essa exploração nem sempre é confortável, mas é uma parte necessária do crescimento. Compartilho essas percepções não apenas como um testemunho pessoal, mas na esperança de inspirar outros a abraçar a mudança antes de 2025. Estamos em um ponto crucial e o conhecimento que adquirimos pode nos guiar através das tempestades que estão por vir. Vamos priorizar esse trabalho juntos, apoiando uns aos outros, enquanto desvendamos as camadas de nossa própria ignorância. Junte-se a mim nesta exploração da auto-ignorância. Juntos, podemos abraçar a transformação. Criar uma comunidade que valoriza a abertura e o crescimento é essencial, especialmente ao nos aproximarmos de um momento que exige uma maior conscientização. Eu encorajo cada um de vocês a refletir sobre suas próprias vidas, a considerar quais verdades vocês podem ter evitado e a se abrir para as possibilidades que a atenção plena oferece. Vamos navegar por este caminho de descoberta não apenas por nós mesmos, mas por um futuro melhor.